primeira carta de Coríntios, capítulo 15. E hoje nós vamos terminar esse capítulo, não é? A respeito de que mesmo Jesus é importante para a humanidade. Há vários, aliás, infinitos elementos que na Bíblia estão relacionados à importância de Jesus para nós. Na sua vida, no seu ministério, no seu propósito de ter vivido aqui 33 anos, e a natureza da sua existência e infinitas bênçãos, infinitas propriedades eternas que estão na pessoa de Jesus. Muitas delas ele compartilhou conosco e quer compartilhar conosco e viver conosco na vida eterna. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, encontramos uma infinidade de propriedades da vida avançada que Jesus disse que nós teríamos, se tão somente crêssemos no seu nome. E o tempo está chegando, o relógio, a linha do tempo da história da humanidade está chegando ao ponto final. Não só da humanidade, mas como de todo o universo. Está indo em direção ao fim, para que seja dado lugar ao novo céu, à nova terra. No capítulo 15 aqui da primeira carta de Coríntios, a palavra do apóstolo Paulo, ela é simplesmente fantástica, maravilhosa, é espetacular, porque ele descreve neste capítulo a natureza real da existência de toda pessoa que tem posto a sua confiança exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Se há alguém que quer viver bem nesse mundo, que corra para Jesus. Somente nele está a vida. Ele é a vida. Ele é a luz dos homens. Ele é desde o princípio. Ele era o verbo, a palavra que estava com Deus. A vida está nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E jamais nada se fará sem ele. Está fora de Jesus, desligado dele, sem comunhão com ele, sem conexão, sem contato com ele, é como uma lâmpada ou um objeto que se desconecta da tomada da energia. Uma lâmpada desconectada da energia, ela se apaga. Todo esse ambiente que nós estamos aqui, se formos lá no relógio, na chave geral do relógio, e desligarmos a chave geral do relógio, o que vai sobrar aqui dentro? Escuridão. Desconectados de Jesus, o que sobra para as pessoas é escuridão. E Jesus é a luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a energia. Ele é a energia pessoal. Ele não é energia cósmica. Ele não é energia transcendente. Mas ele é energia pessoal. Nele está a vida. Todos respiram nele, por ele e para ele. Então, nós que estamos caminhando em direção à cidade celestial, buscando na palavra de Deus quais são as placas de indicação para a cidade celestial, porque é na palavra de Deus que encontramos as placas de indicação para a cidade celestial, não é através de ninguém. Todos os pregadores que pregam a palavra de Deus precisam estar firmados na palavra e falar do que ela fala, porque o sinal, a indicação está nela. Não estão em nossas palavras, nela estão as palavras, as placas de indicação para a cidade celestial, porque na cidade celestial está a vida, está a luz dos homens, está o novo céu e a nova terra.
Então, aquelas propriedades que vimos que está em Jesus, foram 8. Vou repetir de novo para recordar. Ele é a vida eterna, Ele é a esperança, Ele é a luz, traz entendimento, conhecimento, esclarecimento, Ele abre a mente. É o único que pode livrar da morte, estabelece justiça e paz, está nele. A justiça e a paz não poderão ser dadas pelo poder político e a dinâmica política mundial, ela é infinitamente insuficiente para produzir paz. A única coisa que a política mundial e os seus governantes, no apelo de melhorar a economia de mercado, na intenção de trazer às pessoas paz, alegria e felicidade, poder econômico para adquirir coisas e então preencher o vazio de Deus em suas vidas, isso sem eles saberem, eles não passam disso. E essas coisas não representam a justiça e a paz. Os governantes do mundo não podem representar a justiça e a paz, porque essas coisas são terrenas. É no reino de Deus, é no reino do Pai que está a poli, a política para todos. O governo para poli é todos, é conjunto, é coletividade. E é no reino do Pai, no governo do Pai que está a justiça e a paz. E ela está exatamente firmada e fundamentada somente na pessoa de Jesus Cristo. Então ele é isso tudo, ele é justiça e paz para as pessoas. Depressão. Quais são os sintomas da depressão? Talvez o primeiro sintoma da depressão seria o afastamento de Deus. Entre outros muitos, dia 27 e 28 de maio está chegando. Pastor Elias do Amaral Viana estará aqui e estará compartilhando conosco a respeito dos sintomas da depressão na nossa conferência da alma. E será oferecido às pessoas várias sugestões para lidar com os sintomas iniciais, casos leves, casos graves, crônicos e agudos. Quais são as respostas? Qual é o verdadeiro tratamento? Jesus Cristo é a base para a vida das pessoas, para trazer a firmeza total. E então, a paz está nele, está em Jesus Cristo. E nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo hoje, aí no Facebook, na nossa transmissão, vocês estão convidados para vir estar aqui conosco, bem aqui na rua Farmacêutico Belino Pacheco, 173, aqui na Pecuária, dia 27 e 28 de maio, com o pastor e escritor Elias do Amaral Viana, para esse encontro conosco, na nossa conferência da alma. Você está convidado também, convide seus amigos, sua família, para vir participar desse encontro. Quais são os sintomas da depressão? Como identificá-los e como tratar com eles? Olha, de primeira mão, Jesus é a primeira resposta para as pessoas. As pessoas precisam acreditar que Ele é a resposta. É a única resposta. E a última coisa que vimos naqueles dias foi que Jesus dará a recompensa, a penúltima recompensa, a todos que lhe obedecem. E também fará sempre guerra contra a injustiça. Não há espaço para injustiça no reino de Deus. Não há espaço para injustiça entre famílias que são pertencentes ao reino de Deus. Problemas acontecem, dificuldades ocorrem, mas Jesus, Ele trabalha para a justiça acontecer. E então, todas estas coisas que estão em Jesus Cristo, irmãos amados do Senhor, queridos que nos veem nesta hora, aqui no capítulo 15 da primeira carta de Coríntios, que vamos ler agora, os irmãos que estiverem aqui com caneta poderão marcando aí na sua Bíblia alguma palavra que gostaria que eu explicasse depois, uma frase ou um versículo que vai lhe chamar a atenção, ou que você vai desejar perguntar, que depois estarei explicando melhor pessoalmente. Você poderá marcar também aí na Bíblia, no texto, as grandiosas promessas que estão relacionadas nesse capítulo. Vou repetir hoje, tudo na vida de uma pessoa muda quando ela entende o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Se o entendimento desse
tema que está nesses versículos chegar no coração de todo ser humano, sua vida muda. Muda radicalmente, muda profundamente. A sua visão de mundo, ela se amplia e ele passa a entender quais são as verdadeiras coisas importantes para a sua própria existência. É uma proposta de Deus para o ser humano, o que está aqui no capítulo 15 da primeira carta de Coríntios. É uma verdadeira proposta, é uma chamada para a felicidade, é uma chamada para a vitória. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15, é um convite de Deus para a maior vitória na vida de um ser humano. A proposta de 1 Coríntios, capítulo 15, é uma proposta para o sucesso pessoal, para a realização pessoal, para a realização de todas as realizações do mundo, a que está no topo da vida de uma pessoa. Ela supera toda e qualquer realização. A proposta de vida que é dada, que é apresentada para as pessoas no capítulo 15 da primeira carta de Coríntios. Vamos ver então agora. Vamos preparar nossos corações para decolarmos com o apóstolo Paulo agora, para sairmos da terra e irmos em direção ao infinito. Porque na leitura desse capítulo é ir em direção ao infinito. Se cada irmão permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, na sua alma e no seu espírito, você será elevado ao terceiro céu. Você será elevado ao mais infinito, a mais infinita região da eternidade. Porque este capítulo fala do eterno, fala do sobrenatural, fala do espiritual verdadeiro. Neste capítulo, nós somos levados para as infinitas regiões celestiais, aonde operam todos os anjos de Deus, todas as coisas que os olhos nunca puderam ver, o coração nunca pôde sentir, o ouvido jamais ouviu, estão nessas regiões. E toda pessoa que mergulhar nesse texto, na meditação pessoal, chegar em casa, abrir esse texto sozinho, no seu quarto, em qualquer lugar, e pedir ao Espírito Santo, me leva para este lugar. Eu quero fazer parte deste lugar. Eu quero morar nesta dimensão. Eu não quero pertencer à dimensão da terra. Eu não quero pertencer à dimensão dos homens. Eu não quero pertencer e nem ouvir o que os homens têm para falar. Mas eu quero ouvir sim o que os anjos falam nesse texto. O que as ordens espirituais celestiais de Deus transmitem nesse texto, na inspiração do Espírito Santo, no uso da pessoa do apóstolo Paulo. Aleluia. Então vamos lá agora viajar com o apóstolo Paulo ao infinito e um pouco mais do além. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Versículo 1. Aleluia. Deixa eu voltar as minhas páginas aqui, que o vento ali tirou a minha página do lugar. Aleluia. Pronto, estou nela de volta. Diz assim o Senhor, glória a Deus. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu estivesse nascido fora do tempo. Isso dizendo o apóstolo Paulo. Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui
a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram. Aleluia. Deixa eu apenas citar aqui um texto que eu lembrei agora, lendo esse relato que o apóstolo Paulo fala das pessoas que viram Jesus, a quem ele apareceu após a sua ressurreição no primeiro dia, a mais de 500 pessoas. Eu não sei onde está o texto agora, mas é em Mateus. Mas depois eu vou colocar na gravação do vídeo, lá na edição, qual é o texto. É quando Jesus estava sendo crucificado, no dia da sua crucificação, mais de 500 pessoas ressuscitaram dos mortos. Mais de 500 pessoas ressuscitaram dos mortos e entraram em Jerusalém e apareceram a muitos e viveram novamente, fisicamente, entre aquela sociedade. Porque Ele é tremendo. É esse Deus e é essa proposta que a Bíblia está oferecendo para as pessoas abraçarem, receber e querer com todas as suas forças. É o Deus que dá a vida, a verdadeira vida. Em Jesus não há morte. A morte não existe. Existe transferência de lugar. Nossos corpos serão transformados. Aleluia. Aí ele vai prosseguir dando um relato da ressurreição dos mortos. É a doutrina principal. É o ensino principal das Escrituras. Sem ressurreição dos mortos não há evangelho. Não há evangelho. E através dos 2000 anos, o diabo tem tentado tirar da mente das pessoas esta verdade da ressurreição dos mortos. Então ele prossegue. Pois bem, versículo 12. Se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. A fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus. Pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, a vida da terra, temporária e finita, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, que morreram nele. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, na época de Adão. Agora, a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão
quando ele voltar. Irmãos, agora presta atenção na sequência da leitura, que não tem segredo a respeito da volta de Jesus. Existem muitas falas, gente falando sobre esse assunto, mas para você ficar certinho a respeito disso, é aqui nesse texto que eu estou lendo. A sequência é essa aqui. Como será a volta de Jesus? Como será o arrebatamento? Está aqui. Esse aqui é o ensino. O que fala fora daqui, está fora daqui. Não está dentro. Porque existe muito conhecimento filosófico enfiado no meio do ensino da volta de Jesus, do seu retorno. Mas é só acompanhar a Escritura. Ninguém se perde no raciocínio. O outro texto paralelo a esse está na carta de Tessalonicenses. Mas esse aqui é arrumadinho. Não haverá dúvida. Tendo esse texto na mente e no coração, ninguém vai enganar os irmãos quanto à volta de Jesus como ela é. Porque, irmãos, há muita gente fazendo espetáculo, sensacionalismo com o ensino bíblico. É simples. Simples como está no texto bíblico. Aleluia. O que importa é não perder a esperança. Há muito ensino para trazer confusão e tirar a esperança dos irmãos, alguns irmãos. É como está aqui, simples assim. Simples, ao mesmo tempo, espetacular. Não é? Então vamos na sequência. Versículo 24, versículo 23. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então vamos guardar isso, é importante. Quando é que os mortos vão ressuscitar do sepulcro? Quando? Qual será o momento? Isso é importante guardar. Qual será o momento? Quando ele voltar. Não tem nada de antes, depois ou durante de nada. É quando ele voltar. Ele apareceu nas nuvens, os mortos ressuscitarão. Esse é o ensino. Existe muita fala aí fora. Esse é o ensino. Se alguém perguntar, quando é que os mortos vão ressuscitar? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, está escrito: quando Jesus voltar. Simples assim. O espetacular será, de fato, esse evento. Não é verdade? Os mortos levantando de tudo quanto é canto desse planeta. Imagina o rebuliço que vai ser, irmãos. Os mares entregando seus mortos, o mar abrindo a sua boca e os corpos se levantando de dentro dos mares. Os que foram comidos pelos peixes, os que foram explodidos pelos mísseis da ignorância e a guerra humana, vão se levantar. Os que foram assassinados vão se levantar. E os que nunca nasceram, que foram covardemente abortados, vão se levantar. E todos aqueles que provocaram mortes, que se arrependeram, também vão se levantar para a vida eterna. Isso é tremendo. Essa é a proposta para todo ser humano. Ah, irmãos, o mundo está cada vez mais correndo atrás de tanta coisa inútil. Inútil. Mas os que estão em Cristo estão aguardando novos céus e nova terra. E o dia que Cristo voltar, para os seus corpos serem ressuscitados. E no mais, enquanto esse dia não chega, nós vamos trabalhando dia a dia para a nossa sobrevivência, conforme a graça que Deus dá a cada um no seu viver diário. Sempre dando graças ao Senhor por tudo. Aleluia! E então, em verso 24, então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído
todos os governantes e autoridades. Esses governantes e autoridades aqui, irmãos, é aqueles de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Esses governantes e autoridades aqui não são governos humanos, são os demônios, as classes, as categorias de grupos do exército das trevas. São eles. Serão destruídos nesse dia da volta de Jesus, condenados e lançados ao inferno para sempre. E todo o poder, pois é necessário que Cristo reine, versículo 25, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele, de Jesus. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que é Deus, que conferiu a Jesus, o Filho, a autoridade. Verso 28. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. E o que dizer dos que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos não ressuscitam, como dizem eles, é porque se batizam em favor dos que já morreram. É porque nessa época aqui tinha alguém dizendo que Jesus não ressuscitou, mas ao mesmo tempo fazia o batismo pelos mortos. É uma seita daquela época e Paulo está contestando esse pessoal. Correto? E então ele está aqui esclarecendo. Verso 30. E nós, olha só, e nós, por que arriscamos a vida o tempo todo? Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou de lutar contra feras? Isto é, aquela gente lá de Éfeso. Se não há ressurreição. Então ele conclui assim, já que é assim, se não tem ressurreição de mortos, se não tem esperança, ele põe aqui entre aspas, então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Irmãos, a maioria da sociedade vive sob essa filosofia, sim ou não? Não é assim que a sociedade vive? Porque a sociedade é vazia. Então, a sociedade que está sem Deus tem muita... Olha, o que eu vou dizer agora aqui, não estou dizendo que sou contra, para não haver mal entendido. Amém? Mas a sociedade só busca lazer, só busca prazer, só busca comer, só busca beber, só busca passear, só busca fazer sexo ilícito. Isso está comum no mundo. Só busca o prazer do agora. Todas essas coisas que eu falei são honestas e verdadeiras. O prazer do sexo no casamento, comer, beber, passear, se alegrar, são coisas necessárias à vida, mas não são as que preenchem a alma do homem. Só Deus preenche a alma do homem. É porque a maioria das pessoas na sociedade tem dúvidas a respeito da ressurreição dos mortos, para ela ficou impregnada em suas mentes, que após a morte tudo acabou, então eu tenho que aproveitar. Por que uma mulher sai com vários homens? Por que um homem sai com várias mulheres? Por quê? É porque eles são pecaminosos? Não é só isso. É porque eles estão vazios. É porque o sexo traz felicidade. O sexo é algo tremendo. Tremendo. É algo incomparável. É indescritível. Mas o vazio na alma do homem sem Deus o faz insatisfeito. É por isso que a promiscuidade, a prostituição,
A liberalidade da sexualidade ela é tamanha, porque o sexo preenche de alguma maneira a alma do homem. Só que a maioria das pessoas não sabe que sexo feito com várias pessoas são almas preenchendo almas. E são pessoas andando pelas ruas da cidade com várias almas, agregadas às suas almas. É por isso que as pessoas que casam a segunda vez, casam a terceira, casam a quarta, a quinta e não para. Só um milagre. Mas elas, de um certo modo, elas não têm culpa. Jesus disse isso, perdoe-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Porque o vazio de Deus leva todo ser humano a buscar algo que possa preenchê-lo. Se alguém disser para ele, ele entender que se ele comer uma cadeira de plástico, ele vai ficar feliz, ele come a cadeira. Tem pessoas fazendo sexo com animais porque ela entendeu que isso traz felicidade. Tem gente abraçando árvore. Tem gente fazendo tantas coisas bizarras, porque o espírito dela entendeu que aquilo vai lhe completar, vai lhe dar sentimento de completude, vai melhorar a sua estima, vai resolver a sua depressão, porque elas entenderam que após a morte não tem mais nada, então tem que aproveitar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Então vamos comer e beber e acabou, vamos pintar um 7, porque acabou, não tem julgamento, não tem nada. Quem pode crer nas escrituras sagradas? Quem pode crer nas escrituras sagradas, na sua proposta de sucesso? Sucesso verdadeiro. Aleluia. É isso. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é assim. Aí ele traz uma advertência no versículo 33. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Outro detalhe. Se eu não tiver condição de me impor na minha convicção de fé em determinados ambientes, com determinadas pessoas, é melhor me afastar. Ou elas são influenciadas pelo Espírito que está em mim, que é o Espírito do Cristo ressuscitado, ou eu estou fora. Porque quando eu menos perceber, eu estarei influenciado pelo espírito de morte que está nelas, e vou ser arrastado pelo buraco onde elas se encontram. Por isso precisamos nos preparar, e não podemos perder nenhuma oportunidade para dar às pessoas esperanças. Irmãos, como estivermos em determinadas situações, conversando com determinadas pessoas, e percebemos que as falas dificilmente se fala em reino de Deus, então nós temos que entrar com alguma coisa. Temos que dar pelo menos uma frasezinha, para dar um despertar. Ei, peraí, eu sou do reino do céu. Esse negócio aqui só está falando do reino da terra. Não se fala em nada aqui do reino, ninguém está na expectativa da volta do rei. Então tem que dar um start. Epa, se eu não tiver condição de impor o reino do céu ao ambiente que eu estou convivendo, eu tenho que me afastar, porque eu vou para o buraco junto. Mas Deus nos tem feito luz. Amém? E se estamos na luz, estamos na comunhão. Por isso que a comunhão presencial é importante, para nos fortificar. Porque as pessoas que estão assim, tem muita gente de igreja nessa condição. Elas não sabem que estão perdidas. Nós as amamos, então, nas oportunidades, precisamos dar um start nelas. Epa! E vai surgir a oportunidade e apresentar, olha, o reino é assim, não é por aí, não é só isso, não é só dessa maneira, porque há um imperativo na Escritura, que nós precisamos conversar sobre as coisas do reino de Deus todos os dias. Todos os dias. Qual é o consumo da mídia, da internet, o que se consome na internet? O que se consome no TikTok? O que se consome nos stories, em todas as redes sociais? Qual é o maior consumo? Tem muita coisa boa,
nós sabemos disso. Mas onde está o que dá mais audiência? O que recebe mais curtida? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, cuidado com as influências. Mas a influência não está só nas companhias físicas, está na TV, na mídia de um modo geral. TV Record. Está passando agora o seriado Reis. Eu me pergunto o que o dono da Record tem na cabeça dele, que ele vai fazer esse seriado, e nem a Globo coloca cenas de casais com insinuação sexual com tanto tempo como a Record está fazendo. Ela coloca 30 segundos. Ela coloca 10 segundos, a Record está colocando 5, 10 minutos. Para mostrar a revelação da palavra de Deus. Todo mundo sabe que na palavra de Deus aconteceu aqueles problemas da sexualidade errada. Mas esse não é o foco. A palavra de Deus não está focada nesse detalhe da vida das pessoas que fez parte do texto bíblico. Mas onde é que está a cabeça dessa rede de TV para gastar tanto tempo na cena, dando close na situação sexual? Eles querem ensinar o quê? Para as pessoas. Provoca mais desejo sexual em quem está vendo, dependendo das pessoas, do que ensino. Então, isso aí é uma má companhia. Isso é uma má companhia. O que fazer? Não é? Orar para que essa TV poderosa mude. Mude a forma de trazer o texto bíblico. Mas sabemos qual é o ícone da coisa, porque essas cenas é que puxa a audiência. Não é? Violência puxa a audiência. Sensualidade puxa a audiência. Guerra também puxa a audiência. É porque o mal é presente, infelizmente. Por isso que todas as coisas serão renovadas. Então, más companhias. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, prestem atenção na grande promessa. E, verso 34, pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar, pois, para a sua vergonha, eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. Ele está falando para as pessoas daquela época. Bem, alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpos terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhes dá um novo corpo, como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e o outro para os peixes. Versículo 40. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece, aí agora ele fez uma analogia, certo? Vai falar da realidade comparando agora conosco. Verso 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais,
também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O último Adão é Cristo, não é? Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem, que é Cristo, veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Mudança de natureza. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia, aqui está a promessa, seremos como o homem celestial, Jesus Cristo. Teremos o seu corpo, o corpo dele, como é. Segundo capítulo, se não me falha a memória, ou terceiro de Apocalipse, ali está a descrição de como é o corpo de Jesus. Ou é o capítulo 2 ou o capítulo 3. Se não for o capítulo 2, nem o 3 é o primeiro. É um desses três. Ali está uma descrição do seu corpo. É uma descrição de uma visão que o apóstolo João teve de Jesus, que não é no sentido literal, mas o aspecto celestial da vida que está em Jesus Cristo também nos será dada. Aquela aparência celestial em que Jesus se apresenta ao apóstolo João na ilha de Pátimos por ocasião do seu exílio naquela ilha, próxima ali à Turquia hoje, não é? Homem celestial. Versículo 50. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus, jamais. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Estes que estiverem vivos na terra, quando Jesus aparecer do céu, não vão experimentar a morte física. Serão transformados na hora. Que presente, não imaginou? Gente, irmãos, não dá para entender porque a galera aí está correndo atrás de tanta coisa fútil. Sinceramente, não dá para entender, não. Não dá para entender. E o que dá cólica no estômago é a decepção que vai ser nesse dia para milhares e milhares de pessoas sobre a terra. Quando verem milhares e milhares de pessoas sendo levantadas ao céu e muitos seus corpos sendo transformados, subindo para sempre. Imagina. Por isso que nós temos um gesto no coração para ajudar pessoas. É por isso que a evangelização acontece. A evangelização só tem sentido, só faz sentido na vida daqueles que creem nestas coisas. Quem crê nestas coisas se esforça para evangelizar. Presta atenção. Crentes que não se envolvem com a evangelização porque não estão nesse ambiente de existência. Por isso que eles são assim, indiferentes. Não lutam pelas pessoas. Não choram com as pessoas. Eles não fazem isso. Eles querem viver a vida deles, o resto que se lasque. Entre aspas. Só luta para evangelizar. Só luta para ajudar aqueles que têm essa vida em seu espírito. Só estes. Porque sabem da realidade eterna em que as pessoas se encontram e para onde elas estão indo. Em rota de colisão com o Filho de Deus. E vão dar de cara com o juiz. Eles não vão dar de cara com o Jesus da paixão. Não, não vão não. Eles não vão dar de cara com Jesus da Sexta-feira Santa, não. Não vão não. Jesus sofredor, não. Não vai não. Não vai não. Eles vão se assentar na mesa de um juiz. Porque o Jesus sofredor já passou, já foi. Quem está vindo aí é o Jesus juiz. Juiz de todas as coisas. Então, a motivação da evangelização é porque
os que estão nessa realidade, entendem essa verdade, sabem da realidade das pessoas e querem que, desejam que sobre elas não venha a ira de Deus. Porque a informação bíblica é que a ira de Deus vai chegar sobre o mundo. E somente aí é Páscoa, aí é Páscoa, aí é Páscoa, de verdade. Somente os que estiverem com o sangue do Cordeiro em suas frontes, os anjos reconhecerão e os levarão. Isso que é Páscoa. Cristã é essa. É essa. Não é essa sexta-feira da paixão de Jesus que já morreu. Acabou, irmãos. Já foi. A Páscoa vai chegar ainda. A verdadeira Páscoa está por chegar. Passagem. Passagem dos anjos sobre a terra para levar os que são dele. Há 20 anos atrás eu sonhei com eles cruzando o céu. Eu estava na rua Pastor João Barreto, na esquina da minha casa quase. Eu os vi. Sabe qual era a forma deles? É a forma de avião. Eram muitos. Eu fiquei apavorado. Dá pavor. Aquela sensação. E agora? Imagina, irmãos. Se chega na hora H e o nosso corpo não flutua, não sobe. E aí? Já era. Seremos transformados se estivermos vivos. Se esforce para evangelizar os que têm essa realidade. Vive essa realidade. A imperativa é urgente. Aleluia! É bom demais. Palavra de Deus. Mas eu lhes revelarei então esse segredo, tal, verso 52. Nem todos morreremos. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Aqui, está vendo aqui? Os irmãos que não estão muito familiarizados, estão começando no texto bíblico, lê bastante essa carta, porque vocês não serão confundidos com um montão de ensino disseminado errado sobre esse tema. É aqui, é esse capítulo. E nós que estivermos vivos nessa ocasião do toque da última trombeta, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sendo assim, dessa maneira, dita todas essas palavras de 57 versículos, o apóstolo Paulo conclui dizendo o seguinte: sendo assim, já que vocês entenderam isso que eu disse, então, meus irmãos, sejam fortes, firmes, trabalhem sempre para o Senhor. Que trabalho é esse? Com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Ou seja, não é inútil crer que nosso Pai vai se converter, aleluia. E outras coisas mais poderiam acontecer. Não é inútil que parentes nossos que estão quase que na cova não vão sair de dentro dela. Isso é um trabalho de crer pela fé. Não é inútil se esforçar em todas as coisas na nossa vida para o Senhor. Não é inútil adorar. Não é inútil ler a Bíblia com esforço. Não é inútil orar. Não é inútil se esforçar para melhorar um prédio como esse. Não é inútil, não vamos perder nada.
Nada. E se perdermos, também nada será perdido. Ninguém perde nada quando semeia em Deus. Não perde. Se fosse assim, os que foram transpassados perderam seus bens, foram cerrados aos meios. O tradutor da Bíblia, Deus, para o inglês, não me fala a memória, se o nome dele agora, foi estrangulado. Foi estrangulado. E traduziu a Bíblia para a língua inglesa, eu acho que eu estou meio confuso na informação. Mas há um tradutor das Escrituras Sagradas que traduziu a Escritura para a língua comum. Ninguém, na época, lia a Bíblia, que era escrita em latim, grego e hebraico. Ninguém lia. E ele traduziu para a linguagem comum. O cara foi estrangulado, sabe por quê? Traduziu a Bíblia. Não perdeu, ele ganhou. Tantas coisas. Existiram pessoas, reis e princesas, que financiaram esse livro. Na época, um livro desse valia, era correspondente a hoje a 5 milhões de dólares. Um investimento para imprimir Bíblias. Não era qualquer real, qualquer dólar que se pagava, não. Era terrivelmente caro. Pessoas deram suas próprias vidas para que isso acontecesse. Por quê? Porque sabia que o trabalho delas não era em vão, não era inútil. Então nós não perdemos nada em investir no reino de Deus. E mesmo que percamos o que estamos investindo em vidas, em pessoas, tudo é ganho, tudo soma no céu, soma no eterno. Mas o melhor trabalho de todos é se esforçar e crer que conseguiremos ajudar muitas pessoas a encontrar o caminho da cidade celestial. E ter paz também, mesmo em meio às dificuldades, em meio às provações. Mas mesmo assim, em Cristo, nós somos felizes com o nosso trabalho, com as nossas coisas. Tudo acontece ao mesmo tempo com o reino de Deus e a firmeza nessa palavra em nossos corações. Jamais seremos tristes. Enfrentando dificuldades, jamais seremos tristes. Seremos sempre felizes com a vida abundante em Cristo. Pessoas que eram queimadas nas fogueiras da cidade de Roma, elas morriam dando risada, sorrindo, cantando hinos. Elas eram crucificadas sorrindo e cantando hinos. E dizendo às pessoas que as amava. Entende isso? Esse mistério de Deus? Porque a realidade espiritual e do eterno estava nos olhos delas. Isso é bom demais. Glória a Deus. Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.